questão, fala família, questão 117 é uma questãozinha que, olha, tinha tempo que equilíbrio químico não caía do jeito que caiu, mas meus alunos já esperavam que isso ia acontecer. Equilíbrio químico sempre tem ali um viés que cai, não é um dos top 5, né, mas ele fica no top 6, top 7, junto ali com soluções, uma questãozinha por vez, que também estava nessa prova. Essa questão é uma questão, cara, que é muito capciosa. Se você dá mole, você marca direto a questão da pressão total, porque dessa vez o Enem, na verdade desde o PPL de 23, perdão, ou 22, não lembro agora qual era o ano, o Enem já tem colocado um termo ali chamado pressão parcial da substância, que falarei um pouco melhor com você sobre isso, tá? Então vamos nessa questão de boa, questãozinha que ela poderia ser uma questão mediana no TRI, então se você errou essa questão, tá tudo certo. Não é uma questão muito fácil por conta dessas relações ali com os equilíbrios. Então ela fala o seguinte, ó: para a produção do titânio metálico ou dióxido de titânio puros, é necessário fazer a coloração do minério que contém dióxido de titânio, com o objetivo de separar esse óxido de outras substâncias presentes no minério. A principal reação química de coloração é representada por, e aí nós temos aí o TiOS, né, sólido, mais 2 mols de cloro, formando o equilíbrio, né, do gás tetracloreto de titânio ou cloreto de titânio 4, tá? Mais o gás oxigênio. Então, cada reação é positivo, que mostra que é uma reação endotérmica. Então, ela precisa absorver calor para formar esse TiCl4. Depois da coloração, o tetracloreto de titânio é condensado e convertido novamente em dióxido de titânio, que é o que ele comentou na questão. Após o sistema entrar em equilíbrio, como a formação de Caraca. Eu não entendi o que ele falou. Após o sistema atingir o equilíbrio, como a formação do TiCl4 pode ser favorecida. Ou seja, a minha reação entrou em equilíbrio, como eu faço para aumentar a quantidade, né, de TiCl4. Galera, aí olha as opções: aumento de pressão total, diminuição da temperatura do sistema, aumento da pressão parcial do oxigênio, aumento da pressão parcial do Cl2 e variando a quantidade de TiO2. Vamos lá. Primeira coisa que chama atenção aqui é que se você for escrever o equilíbrio, você tem que se atentar a duas coisas. Primeira coisa que, não sei se para você chamou atenção, mas para mim, eu já bati o olho e falei, muita gente vai dar mole nisso aqui, vai errar, por não ter visto uma coisa que eu acho que poucas pessoas viram, e quem já é concurseiro ou vestibulando, que faz questões diretas sobre equilíbrio químico, já tem que tomar cuidado com isso, que é o seguinte: geralmente as questões de equilíbrio, não é uma regra, tá? Mas elas geralmente estão em mesma fase, ou seja, o equilíbrio é homogêneo. Só que dessa vez, olha o que o Enem fez. Ele colocou uma substância fora do estado gasoso, ela está sólida. Então o que isso implica? Se a gente for pensar em termos de pressão e eu contar o número de mols de cada lado, por exemplo, aqui eu vou contar 2 mols de produtos gasosos. E aqui não é 3 não, gafanhoto. Aqui é quanto? 2. Por quê, professor? Porque lembra, a pressão ela é um parâmetro intrínseco dentro de substâncias gasosas. Então o sólido aqui ele não vai influenciar em termos de equilíbrio para mim. Tudo bem? Então, quando o equilíbrio ele é heterogêneo, lembra que no equilíbrio quem vai entrar quem são as fases que entram? Fases gasosas ou fases aquosas. É por isso que a água, a gente monta lá o Ka e o Kb de um ácido, a gente coloca produto sobre reagente, a água que é líquida não entra, porque a água tem uma atividade, né, específica, ou a constante da constante de água tende sempre 1, tudo bem? Bom, então já sei que em termos práticos eu tenho 2 mols de gases de cada lado. Outra coisa que me chama a atenção é que para formar esse TiCl4, o processo é endo. E se ele está indo para a direita, que é o produto, eu teria que aumentar a temperatura. Lembra daquela nossa aula de deslocamento?
Quanto maior a temperatura, mais deslocado o sentido estará para o endo, porque o endo ele absorve calor. Então, quanto mais calor você concentra, mais ele absorve. Já se fosse negativo, se eu diminuísse a temperatura, aí beleza, eu iria para o lado, se fosse do H negativo, sei lá, se fosse menos 180, eu falasse na questão, diminui a temperatura, poderia marcar essa opção. Como eu sei que a direita é endo e não exo, eu tenho que achar uma opção que aumente a temperatura. Dito isso, eu vou analisar cada opção e dali eu vou comentar com vocês alguns pontos importantes. A começar pela letra A. Muita gente pode ter marcado a letra A por ter achado que eu tenho 3 mols de reagente, 2 mols de produto. Quanto maior a pressão, lembra que a pressão aumentando ela vai se deslocar para o sentido de menor volume, ou no caso, menor número de mols. Muita gente deve ter pensado que o menor volume seria o 2, devido a que eu tenho 3 mols, e marcou a letra A. Só que cuidado, o sólido não influencia no estado de equilíbrio, galera. Então, aumentar a pressão ou diminuir a pressão total do sistema, nesse caso aqui, não faz diferença. Porque eu tenho exatamente o equilíbrio entre 2 mols de produto gasosos e 2 mols de reagente gasosos. Então, a letra A vai com Deus. Letra B, diminuição da temperatura. Seria perfeito se isso fosse exotérmico. O processo ele é endotérmico. Então, não seria a diminuição, seria o aumento. Lembra que também é um parâmetro importante. Quanto maior a temperatura, você vai deslocar para o sentido endo. Rafael, isso segue qual tipo de preceito? Princípio de Le Chatelier. Ele diz que o equilíbrio sempre vai deslocar, sempre vai fazer uma força contrária à força externa gerada por ele. Então, se eu aumentar a pressão, o que o equilíbrio faz? Ele vai fazer uma força contrária para que essa força externa seja remediada. Mais ou menos é o que o equilíbrio químico diz para a gente. Então, nesse caso, não poderia ser também a letra B. Sobrou só 3 opções. Aumento de uma tal pressão parcial e variação do TiO2. Como eu falei com vocês, como esse cara aqui é sólido, variando ele ou não interfere na minha conta. Ou você aumenta a pressão parcial do O2, ou você aumenta a pressão parcial do cloro. Galera, o que é pressão parcial? Já anota aí como um parâmetro importante. A pressão parcial é o que a gente chamava lá atrás de concentração. Só que concentração está mais voltado para onde? Fase aquosa, soluções, gases. A gente usa o termo pressão parcial. A pressão parcial é a quantidade de uma substância gasosa que se assemelha à sua devida concentração. Então, quando eu falo que eu estou aumentando a pressão parcial ou diminuindo, eu estou aumentando ou diminuindo a minha concentração. Aí pensa, na letra C, aumento da pressão parcial do oxigênio. Olha o que vai acontecer se eu fizer isso. Eu vou aumentar a pressão parcial do oxigênio, eu vou aumentar os outros do outro lado. E automaticamente o vizinho vai diminuir. Porque eu tenho um excesso de oxigênio, mas uma falta de TiCl4. Ele quer favorecer o TiCl4. Então, o que vai favorecer o TiCl4 seria se eu fizesse isso aqui. Se eu aumentasse a pressão parcial do gás cloro, e isso iria deslocar o equilíbrio para a direita, aumentando para a formação de TiCl4, que seria a formação dos produtos. Nossa resposta, letra D, aumento da pressão parcial de gás cloro. Lembra que nossa aula também de equilíbrio, né? Quanto maior a concentração de reagente, você desloca para o sentido oposto. Nesse caso aqui seria para fazer mais produto. Se você diminui a concentração, a pressão parcial ou a quantidade de reagente, o que vai acontecer com a minha questão? Você desloca para o mesmo sentido, que nesse caso seria aumentar o reagente do outro lado. Tudo bem? Então, nesse caso, nossa resposta é a letra D. Então, muito cuidado com isso, galera. Equilíbrios heterogêneos, o Enem, até a própria UERJ estão colocando como opção dentro do edital. Então, lembrem-se que geralmente eu nem colocava tudo
homogêneo e agora está colocando no equilíbrio heterogêneo. Então, se fosse você, pegava essa visão para não esquecer. Pressão, temperatura e a parte ali de concentração ou pressão parcial. Lembrando, você tem que colocar também assim, o catalisador também não interferia ali no rendimento ou no processo. Tudo bem? Bom, galera, gostou desse vídeo? Não esqueça de curtir, assinar nosso canal e ativar as notificações, beleza? Beijo e até a próxima. Valeu!